Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aqui mais uma sequência de aulas com o tema Relações Métricas no Triângulo Retângulo. E nessa primeira aula a gente vai tratar de forma específica do Teorema de Pitágoras, na parte 1. Na nossa segunda aula, teremos a nossa parte 2. Uma boa aula. Vamos lá. Então, o que vamos estudar na aula de hoje? Na aula de hoje, iremos ver as características do triângulo retângulo, suas definições, e após isso, aprendermos sobre esse triângulo, vamos para a prática, através de atividades propostas aqui na nossa aula, certo? Vamos lá. Quando falamos nas características do triângulo retângulo, temos três que são bem específicas do triângulo retângulo. A característica do ângulo reto, a primeira característica. Todo triângulo retângulo ele vai ter um ângulo reto. O ângulo reto é esse que acabou de ser circulado. Todo e qualquer triângulo retângulo vai ter esse ângulo reto. A primeira forma de identificar um triângulo retângulo. A segunda maneira é que o lado oposto a esse ângulo reto, ele se chama hipotenusa. É importante lembrar, que esse aqui é o nosso ângulo reto, né, como a gente viu ali, e esse lado oposto é a hipotenusa. Anotem aí. Outro ponto, a hipotenusa é o maior lado do nosso triângulo. Sempre o nosso maior lado é a hipotenusa. E, por fim, não menos importante, temos a terceira característica. Os lados que formam os ângulos retos chamam-se catetos. Esses dois ladozinhos são os catetos. Após observarmos essas características do nosso triângulo retângulo, vamos agora para a definição, para uma definição bem importante, que diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas. Nosso triângulo retângulo, e peço que vocês identifiquem aí através do ângulo, da hipotenusa e dos dois catetos. A definição fala que esse quadrado aqui, ele deve ser igual a esses dois aqui menores somados. E há uma maneira de confirmar isso. Aqui ao todo temos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos usar a multiplicação. Vamos contar aqui o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Então, o amarelo somado com o azul também deve dar 25. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E esse aqui, 1, 2, 3, 4. Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4 é 16. Dá-se aí, então, que 25 mais 16 ou 25, perdão, é igual a 16 mais 9. Então, aí já temos uma prova. E isso é que vai nos levar à definição geral. Que definição? É a definição de que 5 ao quadrado, né? É o nosso 5 aqui, ao quadrado, ele é igual a 25. E que 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado também é igual a 25, que é o nosso 16 mais 9. Isso nos leva para a definição que pode ser usada em todos os triângulos retângulos. Qual é essa definição? É justamente a que disse aqui, o quadrado da medida da hipotenusa, no caso o meu A, sempre é o maior lado, ele vai ser igual aos menores lados somados, que são os meus dois catetos. Então, para isso, para entender melhor, vamos assistir um videozinho que vai nos dar uma visão mais ampla sobre isso. Se puderem, pratiquem em casa o mesmo vídeo. Bom, galerinha, de forma a facilitar aqui nosso entendimento a respeito do que estava sendo explicado no slide anterior, eu trouxe aqui uma pequena demonstração de como acontece essa relação entre os catetos e a nossa hipotenusa.
a nossa definição é que a soma dos catetos, ela deve ser, do quadrado dos catetos, deve ser igual ao quadrado da nossa hipotenusa. Então, o quadrado do cateto 3 está aqui, sendo demonstrado. E o quadrado do cateto 4 está aqui, totalmente preenchido. Então, a soma desses quadrados, ele deve dar igual a este quadrado da nossa hipotenusa. De forma a confirmar, vamos usar o que foi preenchido aqui, o que usamos para preencher a área deste quadrado e deste quadrado aqui. Vamos começar. Bom, pessoal, confirmamos o que a gente estava estudando, né? Que a soma destes quadrados é igual do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da nossa hipotenusa. Após assistir o vídeo, a gente vai vir aqui para a nossa prática, não é? Então, a nossa prática é através de duas questões que foram sugeridas aqui na aula vídeo, onde a primeira nos diz o seguinte: calcule a medida x em cada um dos triângulos retângulos a seguir, que é um triângulo retângulo, né, como a gente já viu, e a gente vai calcular o x, que é um dos nossos catetos nesse caso. Então, a gente vai calcular pela fórmula geral, a fórmula geral que já conhecemos, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A minha hipotenusa ao quadrado mais os meus catetos, que é igual aos meus catetos ao quadrado. Então, a minha hipotenusa é aquele que é oposto ao ângulo reto e também o maior lado do triângulo, que é o meu 10, 10 ao quadrado, que vai ser igual ao meu x, que é uma dos meus catetos, e mais, no caso, o meu outro cateto ao quadrado. Então, desenvolvendo 10 ao quadrado é 100, o x ao quadrado permanece, que é o que eu quero descobrir, e o meu 8 ao quadrado é igual a 64. Isolando o meu x, eu tenho que 100 menos 64. Meu x ao quadrado, então, será 36. Ao chegarmos aqui, é importante lembrar do conteúdo lá das aulas anteriores, no qual temos que extrair a raiz, potenciação e radiciação, e a raiz de 36 é mais ou menos 6. Como estamos falando de um lado do triângulo, de uma distância entre dois pontos, vamos considerar o 6 positivo. A mesma coisa a gente vai desenvolver na letra B. Na letra B, nós temos, no caso, que lembrar da fórmula geral, substituir a nossa hipotenusa, que é o maior lado ao quadrado, e substituir os nossos catetos. Nesse caso, temos o nosso 12 aqui sendo um cateto, então 12 ao quadrado, mais o meu x ao quadrado, que vai ser o meu segundo cateto. Então, essas duas partes somadas, elas vão ter que ser igual ao 20 ao quadrado.
Ao desenvolver meu 20 ao quadrado, eu tenho 400, que é igual ao 12 ao quadrado, que é 144, mais o x ao quadrado. Então, eu isolo o x e obtenho 400 menos 144. Então, meu x ao quadrado é igual a 256. Lembrando de potenciação e radiciação novamente, eu vou extrair a raiz do 256, que é mais ou menos 16. Mas como falamos em distância, lembrando como fizemos na letra A, uma distância entre dois pontos, então temos x igual a 16 positivo. Já a segunda questão, ela é uma questão mais contextualizada, uma questão que vem trazer realmente algo do nosso dia a dia. Então, essa questão ela precisa de interpretação e de uma atenção bem maior de vocês. Bom, lendo aqui a questão. Durante um incêndio em um edifício residencial, os bombeiros utilizaram uma escada Márgiros de 10 metros para atingir a janela de um dos apartamentos incendiados, ou seja, eles colocaram aqui essa escada, o tamanho dessa escada é 10 metros, já é um dado da minha questão, e ela era colocada para chegar a essa janela aqui, né, na qual tinha um incêndio. Aí a questão nos diz ainda: a escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão. Então, a minha escada ela não estava fixada ao chão, mas sim a um caminhão. E ela tinha 1 metro de distância aqui do chão. Isso sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Então, esse meu cateto aqui, ó, ele é 6 metros. E vocês podem observar que o nosso triângulo retângulo ele já vai pegando forma. Aqui eu tenho a minha hipotenusa, que é o meu maior lado e também oposto ao ângulo reto. E aqui eu tenho um dos meus catetos. E a questão me pergunta qual é a altura desse apartamento. Então, aqui vai ser o meu outro cateto que eu preciso descobrir, que eu vou denominar x, certo? Então, lembrando a fórmula geral, vamos fazer as substituições, como já interpretamos a questão e conseguimos ver os dados. Vimos que nossa hipotenusa é 10, então substituímos 10 ao quadrado, que é igual a um dos nossos catetos ao quadrado, que foi de 6, né? 6 ao quadrado, mais o outro cateto, que é o x ao quadrado. Ao desenvolver, temos que 10 ao quadrado é 100 e 6 ao quadrado é 36, mais x ao quadrado. Então, se isolarmos x, temos 100 menos 130, menos 36, e o meu x ao quadrado será 64. Extraindo a raiz novamente, como fizemos na questão passada, temos que a raiz de 64 é mais ou menos 8. Como estamos falando da altura do prédio, não há altura negativa, então o meu x será considerado positivo. Mas professora, a resposta é 8. Vamos ler de novo o que ele me pergunta. Qual é a altura desse apartamento em relação ao chão? Então, a gente percebe que aqui no nosso triângulo formado, ele não topa no chão e ele quer saber em relação ao chão. O que você descobriu foi o 8. Então, a altura desse apartamento vai ser o x, que é o cateto do seu triângulo, mais o 1, que é a distância do chão. Então, vai ser a altura igual a x mais 1. O meu x eu descobri que é 8, então a altura será 8 mais 1. Minha altura será 9. Bom, galerinha, essa foi a referência usada para a construção da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.